Meus irmãos, da paz do Senhor, motivo de grande alegria estar com os irmãos mais uma vez nesta casa que eu tanto amo, nesta igreja que faz parte da minha vida, pastor Elise, pastor Daniel, pastor Carlos, todos os pastores que estão nesta casa, pastor Elias, honra máxima que estão ali revendo. Pastor Elias me viu criança, né? Meu Deus, que bonito. Corta essa cheia de história. É muito tempo. Muito gosto, né, pastor Elias? Eu trabalhei por 20 anos na Baviera ali, fiquei muito feliz. Já muito futebol, já brincamos muito na piscina, né? Deus abençoe o pastor Elias, sua esposa, sua família, seus filhos. Honrado demais de estar com os irmãos esta noite. Eu sou grato a Deus pelo convite que a mim foi feito. Aceitei de pronto. Ao Gabriel, faz parte da minha vida, do meu ministério. Está sempre comigo quando pode. Nós estamos saindo para ministrar e cantar a palavra do Senhor. Esses meninos sempre me acompanham, às vezes vai o Andrei. Cada dia vai um, mas eles sempre fazem parte da minha vida e eu sou grato a Deus por isso. Hoje a minha esposa não me acompanha, porque nós estamos tendo um evento de mulheres lá na igreja que começou às 5 da tarde. E por ela não ter me mandado mensagem, ainda está rolando. Então, deve estar uma coisa muito boa lá. Está tendo comes e bebes, e quando tem comida, a gente não quer sair. Não é verdade? Sou grato a Deus a todos que cantaram aqui no chat de louvor nesta casa, com a graça, com a unção. Felipe, Tiago, Paulo e Ricardo. Deus abençoe todos esses meninos que estão crescendo ministerialmente. Acompanho esses meninos há muitos anos e sou grato ao Senhor. Meus irmãos, abram suas Bíblias no tema da festividade. Tiago capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 7. Tudo está preparado aqui na casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Quantos filhos? Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Você pode cantar? Todos os versos e canções Que eu consegui cantar. todas as vezes quebrantado, Só quero te falar. teu é o reino, A glória pra ser. teu domínio e o poder. Teu é o reino, teu é o reino, teu é o domínio. Cante só por exemplo. Só tu és santo. Cante mais alto se você puder. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Quem achou, diga amém. Tiago 4, a partir do versículo de número 7. A minha Bíblia, ela pode ter uma tradução diferente da dos irmãos, mas o efeito e o sentido da palavra continua sendo o mesmo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus,
e ele se achegará a vós. Limpai as vossas mãos, vós, pecadores, e purificai os vossos corações, vós de duplo ânimo. Estais aflitos, e lamentai, e chorai, e convertei o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia! Glória do Senhor. Glória! Irmãos, eu fiquei a semana inteira perguntando quem escolheu o tema. E ficava um jogando pro outro, sabe? Eu não sei quem foi o pastor Romilson, se foi o pastor Carlos, se foi o pastor Tatiana. Aí no final chegamos quem? Pastor Daniel, né? Alguém chateou o pastor Daniel de matar um fora. Porque ele joga assim, quem vem, né? Mas olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim, se você valorizar este culto. Não, fala com fé, fala com fé. A tua vida nunca mais será a mesma. Se você valorizar este culto, se você valorizar este momento, a tua vida nunca mais será a mesma. Eu confesso que essa palavra, quando me foi passado o tema da festividade, eu orei muito ao Senhor, porque nós que ministramos a palavra temos a seguinte coisa na nossa cabeça: ou a gente prega num tema, ou a gente arruma um texto similar para ministrar sobre ele. Mas nós não podemos sair do que foi colocado, porque os homens e as mulheres de Deus estiveram em oração para que Deus desse um tema. Seria falta de respeito da minha parte vir aqui pregar fora dele. Não que quem pregue fora dele está sendo desrespeitoso. De repente alguém buscou algo do Senhor diferente para falar ao coração dos irmãos. Mas o livro de Tiago é uma carta que Tiago escreve a uma determinada localidade, a um grupo de pessoas. É uma carta para as 12 tribos de Israel. Esta carta ela foi direcionada às 12 tribos de Israel, pois eles estavam andando dispersos. E vou falar aqui de começo, estou começando a pregar agora. Eu não tenho culpa. Qualquer coisa depois vocês procuram o pastor Daniel, tá? Ainda tem uma caminhada. Por que, Samuel? Todas as vezes que um apóstolo, um profeta era levantado para falar direcionado ao povo, era sempre uma palavra de correção, era sempre uma palavra para trazer o povo de volta à centralidade da vontade do Senhor. E eu já começo com uma pergunta, me assusta muito. Esses profetas, esses apóstolos, esses bispos, esses reverendos que são levantados por aí, Graziele, que eles só profetizam bênção, eles só profetizam palavras: você vai vencer, você vai ganhar, você vai conquistar. Pega na mão do teu irmão, fala para ele que ele vai ser rico, que ele vai, e a pessoa só consegue profetizar bênçãos e maravilhas. Mas à luz da Bíblia, todos os profetas e apóstolos levantaram. Dificilmente você vai ver uma carta direcionada trazendo alguns elogios, quando ela era direcionada a alguém. Por exemplo, as 7 cartas da igreja do Apocalipse, nós temos uma igreja de 7 que foi elogiada, o resto foi lapada de lá para cá, de cá para lá. Porque nós temos um péssimo costume de irmos pelo que os outros falam, não pelo que a Bíblia nos diz, não pelos ensinamentos dos homens de Deus que estão frente ao altar. Eu, quando era mais novo, eu sempre fui um cara tranquilo. Eu quase não dava trabalho à minha liderança de departamento. Porém, quando a gente começa a criar uma maturidade, quando nós começamos a criar uma maturidade espiritual, nós começamos a buscar mais o Senhor e a entender o que Deus tem para a nossa vida, nós começamos a nos separar para vivenciar o que Deus tem para nós. E a luz da Bíblia vai iluminando os nossos pensamentos e vai trazendo clareza ao que nós devemos fazer.
E eu, particularmente, tenho experiências com Deus que me fizeram mudar muito o meu comportamento. Fizeram realmente eu mudar quem eu era. Porque a gente, como eu disse, nós temos o costume de ir mais pelo que os outros falam do que pelo que está escrito na palavra. Do que os homens de Deus que estão aqui inspirados, como o pastor Romilson já falou, subir monte, dormir no monte. Já dormi muito no monte. Ficava 3, 4 dias, jejum de Daniel. Parecia até coelho, Thiago. Chegava na casa dos outros, só comia folha. Era 21 dias ali buscando ao Senhor. Para chegar na hora nós batermos de frente com pessoas rebeldes que não querem se consertar. E aqui, na Bíblia, trazendo uma clareza maior, Deus ele sempre vai usar alguém para exortar uma igreja que não consegue mais ouvir o seu líder. Vou repetir isso aqui. Deus sempre vai usar alguém, Tiago, para exortar uma igreja que não consegue mais ouvir o seu líder. Por quê? É difícil as pessoas obedecerem àqueles a quem eles já perderam o respeito. E eu estou debaixo de uma palavra profética que foi liberada sobre mim ali. E eu vou falar tudo que o Senhor colocou no meu coração, tá? Sem medo, ainda bem que tem todo segurança ali. O Thiago é alto, o Felipe é alto, o Thiago é alto, ele vamos fazer uma segurança. Antes lá fora, dá uma glória dentro aí. Olha lá, ele lá fora vai fazer uma segurança. Porque, pastor Romilson, quando as pessoas estão rebeldes demais, Deus ele tem que levantar alguém de fora para falar, porque aquela base de cara não tem honra. Aí Deus tem que trazer alguém de fora para lembrar que nós devemos nos consertar. Olha. E aqui, nas cartas não são diferentes. Todas as cartas, vamos ler todas as cartas que Paulo escreve. Se nós formos ler as cartas de Romanos, que Paulo direciona a igreja, ele nunca tinha ido na igreja que estava em Roma, mas ele vem exortando a igreja que estava em Roma. E aqui no capítulo 1 do livro de Tiago, não se sabe quem escreveu diretamente, porque ele só se apresenta a Gabriel como Tiago, mas a igreja já conhecia, já sabia quem ele era. E ele começa saudando os irmãos, falando: olha, vamos ser firmes na fé. Precisamos ter firmeza e certeza daquilo que o Senhor fez por nós, porque a igreja estava dispersa. Eu acho que é uma igreja assim, um problema cognitivo já tem, né? Eu acho que está caracterizado, enraizado na identidade da igreja. A gente sempre traz problemas, a gente nunca quer mudar o comportamento. É um ou outro que decide se consertar. E Deus sempre, de geração em geração, tem que levantar alguém para falar. Aqui foi Tiago, e ele falou: olha, tenhamos firmeza na fé, no capítulo 1. Tiago ele vai do capítulo 1 até o capítulo 5 trazendo pontos onde a igreja, as 12 tribos, precisavam se consertar porque elas estavam dispersas. E eu ouvi alguns pregadores, homens que estão de posse. Nós temos que ter muita responsabilidade quando nós estamos com o microfone em nossas mãos, porque as pessoas se inspiram e acabam sendo guiados por aquilo que nós falamos. Tem homens que falam que nós estamos vivendo apenas um novo evangelho. O Antigo Testamento, para nós, não vale de muita coisa, pois nós estamos debaixo da graça. Mas, se nós continuarmos aqui, prestarmos atenção, e nós que estudamos um pouco de teologia, sabemos que tudo que se repete no Novo Testamento, que já aconteceu no Antigo Testamento, ainda serve para a igreja. Então, eu não quero trazer para vocês confusão mental, mas existem comportamentos em nós que estão muito caracterizados na igreja, nas 12 tribos de Israel. Tiago direcionava a todos os cristãos num todo. E no capítulo 1 ele trouxe saudações e falou sobre a firmeza na fé. No capítulo 2 ele falou dos padrões e valores cristãos, obras que seguem a fé verdadeira. No capítulo 3 ele deu um discurso cristão sobre como o cristão deve se comportar. No capítulo 3 ainda ele falou sobre a sabedoria de Deus. Já no 4 ele fala sobre só uma coisa, que era
o chamado à santidade cristã. No 5, ele fala do julgamento dos ricos e dos pobres, e a segunda vinda e a esperança dos cristãos. Então Paulo, ele escreveu a carta de Paulo já foi dividida em 5 partes, para simplificar, para nós termos uma maior clareza, nós conseguimos nos situar muito bem. E aonde o tema foi escolhido, para esta noite, para nós sermos direcionados pelo Senhor, para mudarmos alguns comportamentos em nós, está no versículo de número 10 do capítulo de número 4. Mas se nós formos pesquisar mais a fundo sobre o capítulo de número 4, nós vamos ver que antes de Tiago ele citar o que fazer para nós sermos sujeitos à vontade do Senhor, ele vem trazendo vários pontos de correção. E uma das coisas que ele pergunta é: de onde vêm as guerras que vocês enfrentam? De onde vêm todos esses problemas que vocês estão passando? De onde vêm todas essas dificuldades que vós têm enfrentado? Ele faz uma pergunta que nós deveríamos fazer todos os dias, evangelista Emerson. Porque a gente consegue, tem pessoas que conseguem culpar todo mundo pelos problemas que elas enfrentam na vida, menos elas mesmas. As pessoas, Thiago, conseguem culpar. Se cai alguma coisa, mas foi porque fulano de tal botou aqui e eu esbarrei e caí. Nunca é ela que é uma pessoa desatenta. Se algo na vida dessa pessoa está dando errado, o diabo está furioso, mas não é ela que não está posicionada. É verdade. Se chegou uma enfermidade dentro de casa, é o diabo que está furioso querendo matar. Mas a gente tem orado pelos nossos. Nós temos profetizado dentro dos nossos lares. Nós temos buscado ao Senhor. E essa foi, pastor Isilene, a pergunta de Tiago para aquela igreja: de onde vêm as guerras que vós enfrentais? Trazendo a eles um pensamento reflexivo. Se era realmente culpa dos outros o que eles estavam enfrentando, todos os problemas particulares que eles estavam enfrentando, ou se era da má postura que eles estavam tendo diante do Senhor. Meu Deus! É fácil, gente, a gente culpar alguém quando alguma coisa está errada na nossa vida. Porque colocar a culpa nos outros, a culpa é nossa, a gente coloca o que pode quiser, né? Eu que estou fazendo de errado, mas fulano de tal é que não presta. A gente consegue culpar a todos. Samuel, nós conseguimos falar de todos. Menos olharmos para nós e falar: eu estou causando um problema. Eu estou sendo o ponto aonde está trazendo dissensão dentro da igreja. Tem muita gente que não consegue. Eu passei por esse filme, eu lidero os adolescentes lá na igreja, não sei, todos vocês sabem. E eu enfrentei um problema com uma adolescente lá na igreja, que era o seguinte. Foi um problema um pouco parecido, pastor Rubens, que a gente enfrentou aqui na nossa vez, aquele negócio daquela divisão, estavam querendo dividir o departamento. Mas como a gente já criou um pouco de experiência, né, que nós já vivemos isso, aí eu fiquei analisando. Aí eu chamei minha esposa e falei assim: ó, olha o ambiente. Quando a pessoa chega, sabe que tem pessoa que carrega um peso espiritual tão grande que a pessoa chega, ela pesa o ambiente. Aí eu falei: ó, tá todo mundo ali pensando, fulana vai chegar, vai parecer que alguém soltou um gás ali que vai todo mundo pulverizar. Ficamos parados. A pessoa nem chegou muito perto, todo mundo já foi para beber água, vou ao banheiro, vou fazer isso e aquilo outro. Aí começou: mas não, mas porque todo mundo é contra a minha filha, todo mundo fala mal da minha filha, todo mundo faz isso com a minha filha. O problema era todo mundo, mas a divisão causada no departamento foi a bonita, mas o problema era os outros. Reconhecer o problema para mudar o comportamento negativo. Agora, culpar alguém que estava ali, de repente, talvez tentando se defender, era mais fácil. Aí eu chamei a mãe, chamei a bonita, eu falei: tá, vamos lá, o problema é quem? Fulano de tal. Ah, não olha pra mim de cara feia, não fala bonito, fala mal de mim. Eu falei: mas quando você se reúne com a outra menina, você fala mal dessa aqui, fala mal dessa aqui, fala mal dessa aqui, fala disso aqui do outro.
Até que o menino você está causando contendo que o menino não querendo parar de falar. Então o problema é todo mundo menos a vossa excelência. Então o pensamento que Tiago estava trazendo era um pensamento reflexivo. Eu estou passando por isso porque o diabo está realmente furioso ou porque eu sou desobediente? Eu estou enfrentando todos esses problemas porque o Senhor quer me provar ou porque eu não consigo parar de falar mal dos outros? Eu tenho que ver isso aí e dar uma olhada legal. E o capítulo de Tiago, ele vem no versículo do 1 ao 4, ele vem trazendo as causas do conflito interior. E ele vem matéria, porque às vezes a gente não lê, né? O problema é que a gente não lê, a gente não faz muito pelo que os outros falam, a gente não lê. Se a gente lê a Bíblia, a gente muda completamente. E no versículo 1 versículo 2, parte B, Tiago fala sobre os desejos errados que aquele povo está batendo. Eu não quero entrar a fundo nesse mistério. Ele vai falar. Vai pra frente. Fica tranquilo. Eu vou até beber uma água. Glória a Deus que eu estou no primeiro dia. Que vem depois. Que se resolva aí. Aí, olha isso aí, pastor Carlos, do versículo 2, parte C, ao versículo 3, Paulo ressalta a recusa do povo em fazer a vontade de Deus. No versículo 4, Tiago fala sobre o adultério espiritual. Nós vamos comentar um pouco sobre isso. Aí no versículo 5 e 6, Tiago fala sobre o ciúme de Deus a nós. Então, à luz de tudo que Tiago falou, pastor Elias, para nós, aqui o que nós temos fechado para fechar essa noite, debaixo de uma glória, debaixo de um conceito de Deus, que isso aqui, antes da palavra falar para os irmãos, eu dei uma coça. Deu uma surra, porque ele precisa entender. Tem pregador que gosta só se guarda na palavra. Eu precisei trabalhar no dela para entender o que Deus quer falar. Não só com a igreja. Primeiro Deus fala com a gente. E no versículo 7, Tiago, ele vem só criticando, falando assim, vocês estão fazendo isso, estão vacilando aqui, estão vacilando. Mas tem um porém, um todavia, um entretanto. Se vocês se sujeitarem a Deus, resistir ao diabo, Glória! então, a palavra de Deus não é só crítica, ela também traz um posicionamento. Porque a gente fica com preguiça de ler, fica com preguiça de estudar, pesquisar as nuances que os textos traz para nós. Aí eu queria ficar preso na parte do sujeitar-vos, Gabriel, a Deus, sujeitar. O que é ser um sujeito de Deus? Existem pontos que nós precisamos analisar para sermos sujeitos de Deus. Sujeitos do Senhor. Não é um sujeito que vem só aprender. E o primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos sobre ser sujeito a Deus é o amor. Por quê? A Bíblia fala amar primeiro a Deus. Amar sobre todas as coisas a Deus. Porque amor, pastor Daniel, ele não é um sentimento, ele é uma escolha. Se amor fosse um sentimento, o sentimento passa. Agora, escolher amar alguém traz para nós uns detalhes que a gente fica meio perdido. Porque quando a gente... amor é diferente de paixão. Na paixão a gente promete tanta coisa. Quando a gente está apaixonado, não faz nada. Faz nada. A gente só quer conquistar. A gente promete. Senhor, eu vou mudar isso. Sabe aquele primeiro amor? Senhor, eu vou mudar meu comportamento. Eu vou para tua casa. Eu vou ser obreiro. Daqui a pouco a paixão passa. Por isso que está primeiro amar a Deus. Porque quando eu escolho amar a Deus, independente das dificuldades que eu enfrente, glória, o amor a Deus vem em primeiro lugar. Se eu tiver dinheiro, eu estou na igreja. Se eu não tiver dinheiro, eu estou na igreja, porque eu amo a Deus. Aleluia! Se eu estiver com saúde,
eu estou na igreja. Se eu estiver sem saúde, eu estou na igreja porque eu amo a Deus. Porque nós fazemos por amor. Amor, o detalhe de tudo é amor. Quantas pessoas, pastor Luiz, perderam o amor a Deus? As pessoas estão fazendo por obrigação. As pessoas olham assim, hoje de novo. Não olha para os afazeres do altar com amor. Não olha para vir ao culto com amor. Olha como se fosse uma obrigação. Como se Deus fosse obrigado a receber a adoração pífia que a gente entrega. A gente vem pra cá, não quero nada. Fulano me olhou de mim, deu pra Senhor quando eu passei na porta, deve estar falando meu amigo porque anda com não sei quem, então não vou pra igreja. Tá faltando amor, entrega no altar. Aleluia! Tá faltando nós olharmos para Deus de novo. Glória a Deus. Para que nós venhamos entender o que é amor de verdade. E quem ama diz não, tá? Quem ama diz não. É porque isso aqui vai pegar um pouco para a liderança. E eu falo para os adolescentes, eu falo, cara, vocês têm uma pessoa que vos ama tanto, eu amo tanto vocês, que eu não sei, o dia que eu deixar a liderança, eu acho que vocês vão bater a cabeça na parede. Porque a coisa que eu mais falo para eles é não. Ah, você não pode falar? Não. Nós não podemos confundir paixão com amor. Quem ama protege. E o não de Deus protege. Tem uma pergunta que fica na minha mente, que tem crente que não consegue ouvir o não de Deus, que já dá chiliques. Você está preparado para ouvir o não de Deus? Você está preparado realmente para ouvir o não de Deus? Se Deus chegar para você e falar assim, não, o que você vai fazer? Você vai deixar a igreja? Porque quando Deus fala não, a primeira coisa é preservação da vida. Lá no jardim, qual foi a primeira coisa que Deus falou para Adão e Eva? Não comereis do fruto, preservando a vida. E a primeira coisa que nós fazemos quando Ele não está perto, provamos aquilo que não era para provar. Ele falou não para nos proteger e a gente foi para cima do não. Ah, Senhor, deixa eu passar isso aqui. Agora pega pior, acho que fica pior. Porque a gente entra na questão da fidelidade, né? Tiago 4,5 que eu falei que ia falar. Porque o que Tiago fala no versículo 5 é: não sabeis que o Senhor tem ciúme de vós. Porque Deus nos trata como a questão do relacionamento, como se fosse marido e mulher. Se nós formos ver toda a Bíblia, desde o Gênesis, a primeira coisa que Deus faz é um relacionamento entre homem e mulher. Se nós formos continuar a Bíblia e andarmos até o Evangelho, nós vamos ver que Jesus se relacionava com a igreja, falando sobre homem e mulher. E quando Tiago fala, não sabeis que o Espírito que habita em vós tem de ciúmes, é porque o povo era tão infiel ao Senhor, se entregando a qualquer paixonite, qualquer coisa, qualquer promessa do mundo, está causando ciúme em Deus, e o povo está nem aí. Deus está largando mesmo de mão, achando que o casamento que ele fez quando aceitou a Jesus, se batizou, é qualquer relacionamento. Vive flertando com o pecado, vive flertando com as concupiscências da carne, as paixonites que a gente enfrenta durante o dia. A gente largou a fidelidade ao Senhor, porque fidelidade é um comportamento. Eu escolho ser fiel porque eu amo. Por isso que eu coloquei o amor como o primeiro, porque a fidelidade vem logo após o amor. Se eu amo, eu sou fiel. Eu não sou fiel à minha esposa só porque eu sou casado, não. Eu sou fiel porque eu a amo e a respeito. Então, fidelidade vem antes, vem depois do amor. Independente do ambiente que eu esteja, minha esposa não está aqui e por ela não estar, você infiel? Não, a fidelidade ao Senhor. Glória! Tem pessoas que mudam a característica quando mudam o ambiente, né? Verdade. Meu Deus.
Deus. Tem adolescente que é crente só na igreja. Chega na escola. Eu conheço uma lavada de adolescente. Eu posso falar que eu passei da adolescente, agora eu lidero adolescente. Coisa maravilhosa. Podemos me colocar como líder de adolescente. Eita, glória! Pastor Milton, Glória! vê um candango. Chegou nele. Eu mandei pra ele assim, eu falei, tá fazendo o que aí, cara? Olha isso aqui. Eu tava indo trabalhar numa igreja, fazer uma parte de aula numa igreja, ali na Praça de Éden. Aí tinha um casalzinho de adolescente que namorava. Aí eu falei, Deus não deixa a gente enganado, né, pastor? Eu tava passando de carro, eu falei, aquele ali é fulano. E aquela ali é Beltrano. E ele andando parecia até homem, tá? Sem camisa, filé de borboleta, pastorzinho. Andando assim, ó. Sabe aquele boneco do GTA? Ele tava andando assim, puxando a bicicleta. Pastor, a pressão subiu na hora. Eu falei, eu não posso morrer dentro do carro dos outros. Aí eu peguei o telefone, liguei pra bonita. Falei, ó. Eu liguei umas 12 vezes, não me atendeu. Aí eu mandei mensagem. Pra cima de mim. Mandei mensagem pra ela, eu falei, ó, vai pra casa. Ah, o que aconteceu? Alguma coisa? Eu falei, você quer ir pra casa ou quer que eu te leve? Não, mas o que aconteceu? Alguém tá passando mal? Eu falei, eu sei onde você tá, com quem tá, e só não sei o que tá fazendo porque eu tô aqui. Mas não adianta mudar o comportamento, porque na igreja tu é anjo. Se a gente falar se a gente chamar você para conversar com a mãe que quer saber, quer dar na cara das irmãs da igreja, você não quer fazer uma problema porque tu é um anjo. Mas eu te conheço desde o Éden. Porque na igreja tu é missionário que dança, que profetiza, que sapateia na cabeça da serpente, vai estar se encontrando escondido com o teu namorado. Primeiro que Deus não deixa ninguém enganado. Acho que eu já tinha falado para ele. Eu falei, a próxima vez que eu pegar, se não der uma surra nele, eles estavam se encontrando escondido no shopping. Aí, pra infelicidade desses encontrando escondido, quem chegou? Deus! A primeira vez chamei o João para conversar, falei, por favor, se mantenha, se contente, se comporte como crente. Aí foram pra Caxias. Aí eu recebo a foto, tá indo de Caxias dentro. Eu falei, cara, vocês não vão parar não, cara. Vocês não vão sossegar até vocês arrumarem problema. Porque na frente dos pais, eles eram os anjos. E quando a gente chamava os pais para a gente falar sobre o comportamento dos filhos, meu filho tem boca, mas não fala, minha filha. Teu filho tem boca, mas não fala, mas quase igual essa Porque a fidelidade e o amor ao Senhor vem primeiro plano. A dificuldade que nós temos, Thiago, é fazer renúncias. Renunciar a nossa carne por amor ao Senhor. Estou enfrentando um problema com um amigo, estou tentando discipular para ver se ele veio do catolicismo, bebia, acho que ele só não usava drogas pesadas, mas o resto. E ele olhou para mim e falou, cara, eu não consigo me firmar ao Senhor. Eu falei, mano, mas é fidelidade, é renúncia. É porque eu amo a Deus, eu sou fiel a Ele e largo essas coisas. Aí vamos falar de renúncia. A renúncia, Felipe, é uma escolha. É eu decidir abrir mão de muitas coisas para ser fiel ao Senhor. Tem muita gente que não consegue mais, evangelista Emerson, renunciar às coisas por amor e por fidelidade a Deus. Eu falo com os adolescentes, eu falo, cara, vocês conseguem ser inteiros em muitas outras coisas, mas quando se trata do Senhor, vocês não conseguem mais renunciar à carne de vocês. Vocês não conseguem se posicionar e falar, eu vou fazer isso pelo Senhor e isso eu não vou fazer. A gente não consegue, Gabriel, dizer não numa porta de emprego que vai nos tirar de dentro da igreja. A gente não consegue, pastor Ramiro, dizer não se alguém vem nos oferecer algo, alguma coisa. Gente, eu fico assim, me dá um nervoso, me dá uma agonia, tipo,
Porque eu falo, Senhor, é só eu que consigo fazer isso? Porque eu abro mão de tantas coisas só para estar na igreja. Só para ter a oportunidade de estar ali com o Senhor, de sei lá, varrer a igreja, passar um pano. Hoje a gente faz aqui eu sei que não acontece. Lá na minha igreja a gente tem que corrigir isso. A gente está corrigindo. Porque a gente chama os irmãos para limpar a igreja. Vem 3. A gente chama os irmãos para orar. O pastor fez 21 dias de oração. Se não fosse obrigatória a presença dos obreiros, só seria a família pastoral na igreja. Nem o vice-presidente, eu creio que por questão de saúde, pelo horário, ele também não conseguia estar. Mas as pessoas não conseguem renunciar e dizer não às opções que o mundo oferece. Que dificuldade que nós temos. Se aparecer qualquer proposta, o problema é que nós estamos achando esses comportamentos normais. Verdade. Igrejas por aí estão normalizando esse tipo de comportamento de pessoas que não se sacrificam pelo Senhor. Meu Deus! Hoje não é mais obreiro, hoje não é mais pastor, hoje não é mais diácono, hoje é voluntário. Isso aqui não é voluntariado, não, isso aqui é chamado. Você veio. Aleluia! Meu Deus! Eu tenho que entender, Deus não colocou uma arma na minha cabeça e falou, aceita, aceita, aceita. Eu aceitei, já que eu aceitei, existem os termos que estão no contrato que me faz obedecê-lo. Tem que muitos é renúncia. Aleluia! Renunciar, as pessoas não conseguem mais renunciar para estar na presença do Senhor. Dificuldade que as pessoas têm de entender que isso aqui é um ambiente que transforma vidas. Mas quando dá problema, busca na igreja. Tem pessoas que não conseguem mudar o comportamento para entender que o Senhor está às portas para buscar a sua igreja. Isso aqui eu acho que vai pegar mais que o outro. Submissão. E eu vou ler o que está escrito aqui, tá? Para não falar que você está falando. A submissão, segundo a Bíblia, é um conceito que envolve humildade, obediência e respeito pela autoridade de Deus. Eu ser submisso do Senhor, entender que a soberania dele vem. Ser submisso a Deus é entender que quando ele fala não, eu vou, se ele não fala nada, eu fico. É porque tem gente que fica naquela, né, quem cala consente, a pessoa fica olhando, Senhor, me dá, Deus não falou nada, Deus não falou nada, então eu vou. Ser submisso à vontade de Deus é saber o momento de avançar, de recuar, de esperar. Ser submisso à vontade de Deus é obedecer tudo o que Ele nos manda. Ser submisso a Deus é entendermos que mesmo quando Ele não se revela a mim, Ele continua sendo soberano em minha vida. Ele continua sendo soberano em minha vida, controlando meus comportamentos. Porque tem gente que acha que se manda. Tem crente que acha que é o dono do próprio nariz. Tem crente que não obedece ao pastor. O pastor não manda ninguém na minha casa. Então eu vou mesmo. Meu líder não manda em mim. Esse dia eu fiz uma reunião, pastor, comigo. Deus ele olhou para mim com tanta graça que ele me deu 3 lideranças na igreja, não toda a minha. Eu lidero a produção da igreja, lidero os adolescentes e lidero o ministério de louvor. Eu reuni um bonito ministério de louvor, 20 anos eu vou fazer só de ministério de louvor. Vou fazer 28 anos. Comecei a tocar, participar do ministério de louvor com 8 anos. Janaína, não revela a sua idade, mas Janaína me viu desde esse tempo, até antes, eu acho que eu tinha 6 anos de idade, Janaína, Grazi, filho de todo mundo que acompanhou criança. Fica quieto, só para revelar a tua idade. Tu me está se atendendo aí, falando. Aí eu fiz uma reunião, pastor, no ministério de louvor, e eu já tinha dado um alerta ao meu pastor. Eu falei para ele, vai ser difícil liderar, por quê? O ministério de louvor tem comportamentos que não são adequados. Isso aqui eu vou bater mesmo, tá? Ninguém dá pra esse vídeo que comigo. Porque eu acho que ministrar louvor é só subir aqui em cima. Aleluia.
nego acha que isso ser do ministério de louvor é só estudar o instrumento que ele toca. É só... Vai ler a Bíblia não para tu ver se o diabo não vai te dar uma lapada, uma rasteira. Vai orar não para tu ver. E eu estou falando por experiência própria, porque Deus me deu a oportunidade de estar em alguns ambientes que, enquanto eu não tomei posicionamento em oração, eu não parava de cair. Enquanto eu não me consertei, eu vivia em quedas. E tem pessoas que, enquanto não se consertarem, vão continuar trazendo problemas. Vão continuar vivendo uma vida mesquinha. Porque não consegue se consertar. Não ora, não jejua, não lê a Bíblia. Não busca aconselhamento pastoral. Porque buscar aconselhamento pastoral é antes do problema. E depois que cara, chega o pastor, eu caí, o diabo está furioso. O diabo não está furioso, não. É você que é sem vergonha. Você que não consegue segurar as coisas no lugar. Aleluia! Gente, eu vou falar, você se resolve com o pastor Miguel. Foi ele que escolheu o tema. Aí eu fiz uma reunião, pastor, no Ministério de Louvor. Aí tem um que sempre está trazendo problema. E é sempre o mesmo problema. Eu falei, pastor, tem certeza? Não, a ideia lá, porque a gente não tem ninguém. Fiz uma reunião com todo mundo bem bonita, todo mundo sentado. Falei, expliquei o que significa louvor, o que significa harpa, aquele tempo, adorar ao Senhor, coisas lindas, maravilhosas, e louvor, o strike de louvor. Aí eu coloquei os termos, eu coloquei regimentos, que são regras que vão, a partir daquele momento ali, fazer parte do Ministério de Louvor. Eu falei, não sou eu que estou botando as regras, são vocês que estão concordando. Porque liderar, gente, não é você ficar impondo regras, é você se posicionar numa opinião e falar, vocês concordam? A partir do momento que você sair daquilo ali, você está fora do acordo que você fez, então consequências acontecerão. Aí, umas coisas que aconteceu lá é questão de horário. Eu tenho um problema com o horário. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui foi pedir perdão ao pastor Luiz. Porque eu estava pedindo um desde 7h10 da noite, foi quando eu falei com o Gabriel. E ninguém aceitava, ninguém queria me trazer. Eu acho que eu estou sofrendo. Não sei, o negócio, ele via minha foto, sei lá. Teve um que estava 2 minutos. Gente, uma vez que estava 2 minutos, ele ia virar assim, pegar uma reta. Ele cancelou, pastor. Eu fiquei mais 10 minutos esperando. Aí, uma das coisas que a gente colocou lá, porque eu sei que dia de semana todo mundo trabalha, é aquela coisa, é cansativo. Mas eu falei, ó, até as 7h15 você consegue, todos conseguem chegar, todo mundo diz, não, isso aí não. Eu falei, ó. Aí, quando aconteceu, eu falei, ó, é automático, não chegou no horário, pode estar na escala, pode ter que ensaiar, não chegou no horário, vai ver o outro sentar no seu lugar. Porque quem não consegue se comportar mediante as regras não deve ter direitos. Glória! Porque a gente abre mão de muitas coisas porque a gente não quer perder ninguém. Mas eu falei com os adolescentes e falei, eu não tenho medo de perder ninguém. Porque isso aqui é reino, isso aqui é evangelho. Enquanto nós não mudarmos os nossos comportamentos, podemos tirar da nossa cabeça. Deus não vai dar privilégio para quem é desobediente. Aí o cara chegou atrasado. Eu estou tocando bateria. Infelizmente, eu não gosto, porque não é um instrumento mais que eu toco. Eu gosto de tocar guitarra, mas também não toco mais. Aí não sei o que lá. Aí ele falou assim pra mim, quem é você? Aí eu falei, quem sou eu, filho? Eu sou o líder do Ministério de Louvor. Eu sou aquele que, em comum acordo com todos, colocou esse pequeno detalhe aqui, essa cláusula no contrato, e por causa da sua desobediência você está de fora. Mas você não manda na igreja, você não é o pastor. Eu falei, não sou pastor, mas eu sou o líder. E desde quando o pastor me instituiu como líder é porque ele confia em mim e vê em mim características suficientes para representá-lo como líder. Então, abaixo da palavra do pastor, o departamento que eu lidero é a minha palavra. Não, pastor, porque não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, o único problema é você não consegue ser submisso à liderança. Tem pessoas que têm resistência à submissão. Tem pessoas que têm resistência a obedecer. Mas no quartel, se chegar atrasado, vai preso. Se chegar atrasado no trabalho, toma fala. Se chegar atrasado na escola, ocorrência. E por que na igreja a gente quer fazer de qualquer jeito? Aleluia! E
culto vai marcar para 7 horas. Das 7h30 tem gente chegando aí. O pastor tem que ficar sustentando a oração de joelho até o bonito chegar e nem hora. Pede nem agradece nem a Deus, tem vergonha nem de chegar na igreja. Senhor, obrigado. Nem ajoelha mais quando eles chegam. Não conseguem mais enxergar a igreja como um lugar de organização. Um lugar onde existem regras para comportamento. E aqui eu já estou quase acabando. Vai entrar no último pilar, que é a obediência. Obrigado. Obedecer a Deus para ser sujeito dele é seguir todos os mandamentos que ele nos ordena. Gente, ninguém aqui, eu não gosto de ser chamado a atenção. Quem gosta de ser chamado a atenção, levanta a mão. Pior ainda, eu odeio ser chamado a atenção por um comportamento errado dos outros. E a coisa que Deus mais faz com quem lidera, quem está à frente de uma igreja, departamento, ou quem tem responsabilidades dentro da igreja, é chamar a sua atenção por causa do povo. Eu vou falar assim de novo, tá? Porque às vezes a gente fala assim, o pessoal tá... Quem tá com sono? Quem quer que eu pare? Não. Sei, mas nunca mais o pastor me chamar. Mas aqui a obediência às regras de Deus, que são regras, gente? Regras são um conjunto de coisas, para simplificar, debaixo de uma organização, mas de A a Z, para a preservação da vida. Preservação da vida, guarde isso, todas as regras, todas as leis criadas são para a preservação da vida. Por isso que a primeira regra que Deus criou, que nós devemos seguir e guardar no nosso coração, foi o não lá no jardim. Foi para preservar a vida. Mas depois da desobediência, um futuro não tão distante assim, a coisa que Deus faz, deu os 10 mandamentos para que nós venhamos segui-los. Aí vem um cidadão, olha para mim, mas os 10 mandamentos foram no Antigo Testamento, isso não vale para nós. Então melhor a gente já bem parar de ser crente. Porque se a voz de Deus não muda, o que vale lá atrás vale agora, meu filho. É porque você quer viver a vida ao léu, quer viver de qualquer jeito, e que a voz de Deus mudou, não, é você que tem que mudar. É por isso que tem muitas igrejas por aí, muitos caras que postam o microfone na mão, falando que tem que corrigir a Bíblia, porque não quer mudar o seu comportamento. Mais fácil é mudar a Bíblia para ele, é mais fácil mudar a Bíblia do que ele mudar. É mais fácil falar que a Bíblia aceita LGBTQIAP, não sei de que mais, do que falar que o que está escrito em Levítico, não deitarás o homem com o homem, porque isso para o Senhor é pecado. Não se vestirá a mulher com veste de homens, porque isso é abominação. É mais fácil falar que está permitido, porque assim eu encho a igreja. Meu Deus! É mais fácil eu liberar para ver um apoio com quantitativo de pessoas crescendo, do que eu pegar a Bíblia e abrir. Porque tem muitas igrejas por aí que não abrem mais a Bíblia, não tem mais estudo. Muitas igrejas por aí, de manhã, de tarde, de noite, um estudo da palavra, você não vê um. É louvor. É 45 minutos de louvor. Tá, ministério de louvor. Aí chega na hora da palavra. Não, mas aqui tem 1 hora de palavra. E o estudo depois? Para mostrar à luz da Bíblia, vocês devem se comportar mediante. E existem 2 tipos de leis, principalmente criadas na Bíblia. Tem as leis gerais, que são dos 10 mandamentos. Essas leis gerais foi um ponto base para nós constituirmos as leis do Brasil. Quem estuda direito aqui sabe melhor do que eu. A Constituição de Leis Brasileiras está pautada nas leis que Moisés escreveu. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não furtarás, e não faça isso. Para você ver a importância da Bíblia. As leis gerais, no todo, elas são para nos corrigir,
num ponto de tratar o próximo. Por isso que está aqui, nos 10 mandamentos está, não tirar os falsos testemunhos do próximo. Esse falso testemunho aqui, que a gente pegar para ler, está aqui. Aí, pastor Luiz, as pessoas falam, está inventando coisa. É porque a gente não lê Bíblia. Está aqui, Deuteronômio, capítulo, Êxodo 20. Está aqui, Êxodo 20. Deuteronômio foi outro, porque está uma pergunta aqui. Mas Êxodo 20, do 1 ao 17, mas tem aqui a parte que eu quero ler com vocês, é não tirar os falsos testemunhos do próximo. Aí para a gente ver como a Bíblia ela se conecta, a Bíblia responde Bíblia, no mesmo livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11. Bota aqui, que eu quero ler aqui com todo mundo. Você lê só a parte A. Tiago 4, versículo 11. Ajuda a mim, assim. Vou beber água. Achou? Para não falar que eu estou inventando. Para não falar que eu vim aqui falar heresia no altar. O que está escrito aqui? Irmão, não fareis mal uns dos outros. A gente para. Eu que estou falando, a Bíblia está te corrigindo. Então, pastor Elias, a gente tem que parar com essa de que não vale que está no Antigo Testamento, que pega no Novo, que está repetindo ali, então segura. Mas tem umas coisas que se a gente ler, não cobiçarás a mulher do próximo, não fala isso. Mas aí existem as leis pessoais, existem coisas pessoais que a gente deve olhar para nós e como mudar isso aqui. Eu acho que mais pesado. Já se prepara ali, Tiago e Filipe, para ficar na porta para fazer esse segurança no final. Porque são coisas que nós estamos normalizando dentro das igrejas para nós não perdermos pessoas. São comportamentos que nós estamos deixando que aconteçam dentro das igrejas porque a gente tem medo de perder. Mas aqui na terra a gente pode perder todo mundo, só que eu quero encontrar todos no céu. E se eu não mudo o meu comportamento mediante essas leis, conhecidas como obras da carne, se eu não mudo o meu comportamento, quando Jesus voltar, quando Jesus chegar, eu estaria empurrando carne de brasa lá no inferno. Muda não para ver. Aí vem, quais são essas leis, as obras da carne? Prostituição. Isso aqui é aquele tal do beija-beija, né? Hoje é prostituição moderna. Ou eu falo com os adolescentes, eu falo, cara, no tempo de vocês está muito mais fácil pecar do que no meu. Porque no meu tempo, para pecar, eu tinha que sair de onde eu estava. Agora vocês estão em casa e estão pecando, vocês estão trazendo problema em casa. Vocês não saem nem de casa para me estressar, vocês me estressam na casa de vocês e me estressam no meu telefone que eu comprei com o meu dinheiro. A prostituição moderna está pegando todo mundo. Estão normalizando, banalizando a entrega sexual. Onde homens e mulheres estão se entregando uns aos outros sem entender as consequências carnais e espirituais que isso traz. Glória a Deus. E tem igreja que permite. Aqui não. Nem lá na igreja, graças a Deus. A impureza, não preciso nem falar, né? A impureza é aquela coisa que o pecado traz. Nós ficamos sujos. Que o pecado mancha as nossas vestes. Não, isso aqui. Você quer pôr uma coisa falando. Que quando se trata de lascívia, tem gente que nem sabe o que é lascívia. Eu perguntei, eu estava com os adolescentes dando estudo. Aí eu falei para eles, quem sabe o que é lascívia? A outra, isso aqui é de mastigar? Falei, feliz, nem me sentar não, cara. É porque a gente já normalizou a mulher dar com a carne fora do prato. Lascívia. Lascívia são as roupas insinuantes que as lojas estão colocando nas vitrines para forçar as nossas meninas com menores de idade a andarem, trazendo importunação sexual a outros homens mais velhos. Lascívia é um camarada ir para academia e ficar postando foto, querendo seduzir alguém, parece um frango de um galheto. Não é porque eu não malho não, tá? Tô com inveja não. Tô com inveja.
igreja não, eu tenho que entender que o meu corpo é templo. E se tratando de corpo, está escrito, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E se é templo, sempre tem um Deus que lá dentro é adorado. E se dentro de mim, eu que sou o templo do Espírito Santo, não consigo me vestir como uma pessoa santa, como é que as pessoas lá fora vão me ver? Reparar, nós temos que olhar no espelho quando nós vamos sair de casa. Essa é a roupa que o Senhor quer que eu vá? É assim que o Espírito Santo quer que eu me apresente a Ele durante o culto como oferta? Meu Deus, aleluia. Porque em Romanos 12:2 está escrito: apresentei os nossos corpos como sacrifício. Se a gente não está de acordo com o sacrifício da cruz, estamos nos vestindo de qualquer jeito. A pastora lá na igreja foi tão inteligente no tempo que eu vi ainda. Ela levou uma dona de uma loja para falar de roupa. Eu não estou aqui querendo corrigir as vestes de ninguém, mas nós precisamos entender: quem é santo sabe se vestir, quem é santo sabe se comportar. A gente conhece o muçulmano por causa de quê? As vestes que ele usa. A gente sabe quem é de qual religião pelas vestes que ele usa. E hoje está difícil da gente entrar na igreja e entender. Marquinhos foi comigo, Marquinhos está ali. A última vez nós fomos ministrar numa igreja, a gente chegou, estamos sentados. Daqui a pouco me senta uma menina com as costas todas abertas, toda de fora, no grupo jovem para cantar. O Marquinhos: que isso, mano? Que isso, pelo amor de Deus? Diabo, eu falei: mano, é tu que tem que estar ligado na terra e no céu, filho. Ele ficou quase. Ele olhou assim e falou: mano, não dá, ela tá com essa roupa na igreja. Parece que ela tá indo para um baile de comunidade. E para não perder, não, porque se a gente falar alguma coisa, ela vai querer sair da igreja. Tá legal, para fora hoje pega, porque sai em desobediência. A idolatria, existe uma idolatria moderna, século XXI. Porque a idolatria para as pessoas é só pegar aqui, porque o católico é idólatra, que veio, adora imagens, adora fontes das coisas, fica ali orando a Maria, orando a João. Aí a idolatria moderna que Satanás colocou na cabeça de algumas pessoas, a idolatria eu não idolatro ninguém porque eu sou da igreja. Mas se o marido fala para ela não ir para a igreja, ela fica em casa. Se o filho causa qualquer problema, se o filho é um cara rebelde, desobediente, ela não consegue entender. Tem pessoas que não conseguem entender que o altar é onde nós vamos nos consertar com o Senhor. E foi como o evangelista Emerson falou, que se a gente quiser que as coisas mudem, nós não devemos reclamar do ambiente, sim pedir que Deus transforme o ambiente em bênção. A idolatria moderna é no dia de culto, ao invés de eu estar cultuando, eu vou para o shopping. A idolatria moderna, eu meditei ontem, marquei ensaio 7h30. Eu moro em Caxias, gasto às vezes 60, 70 reais de Uber para ir e voltar, não foi ninguém. Aí veio uma, postou tomando açaí, olha. Falei: nem pra não ficar resfriado, né, Deus? Porque às vezes a gente pega, né? Mas isso é idolatria moderna, é largar o santo por qualquer coisa. A idolatria é mudar o Deus que eu estou adorando. Idolatria no século XXI. A gente consegue idolatrar um telefone. Quem é o Deus que comanda a nossa vida? Você acorda de manhã, com a primeira coisa que você faz, você pega o telefone e olha, ou você ajoelha e ora? É porque a idolatria é mudar a centralidade de Deus, é tirar o foco de Deus e colocar em qualquer outra coisa. E não tem como falar: gente, lá na igreja você for 2 vezes na semana. 2. Eu não consigo ficar na igreja tentando os 7 dias, porque tem muita coisa. Mas tem 2 cultos na semana, domingo e quarta. A pessoa não consegue se organizar segunda e terça para fazer o que ela tem que fazer. Vai ter que ser na quarta, dia de culto. A pessoa vai dizer: sou obrigada a estar na igreja. Você adora quem? Você adora Deus? Você consegue sentir Deus na sua casa? Você consegue sentir Deus no seu trabalho humano? Agora, sentir Deus em comunhão com os irmãos é só aqui.
A idolatria moderna que nós estamos. Estou quase acabando. Feitiçaria. Eu vou passar isso aqui. Tem muita gente que acha que feiticeiro é só quem está nas esquinas arriando de espada. Inimizade. Vai só piorando. E crente que gosta de causar uns problemas na igreja, né? Vou falar olhando pra cá. Eu nem gostei. Porque tem crente que consegue trazer picuinha, dissensão, disseminar contenda.